Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de Java, dessa vez para falar sobre os tipos de dados. Na nossa última aula a gente falou sobre sintaxe, né, sintaxe básica do Java, e isso já permeou bastante os tipos de dados. Eu acredito que essa aula vai ser mais ampassando nesse assunto para vocês entenderem os tipos de dados, somente entenderem a importância de vocês saberem os tipos de dados, né? Porque o Java, né, como qualquer outro linguagem de programação, é uma caixa de ferramentas. Você que decide qual ferramenta vai usar para construir algo. E a partir disso, entender o que são os tipos de dados em programação. Entender o tipo da implementação que você vai fazer é muito importante para vocês estarem fazendo códigos bons. Em resumo, você saber com que ferramenta fazer cada atividade vai fazer com que você faça um código bom. Não necessariamente só isso, não é só isso, tem muitas outras coisas, mas é algo bastante importante, tanto para variáveis de tipos mais simples, como eu vou mostrar agora, mas isso é algo que vocês têm que ter em mente para toda a carreira de vocês. Existem situações onde as pessoas gastam muito dinheiro mudando de máquinas, mudando arquiteturas de sistemas, quando o que deveria ser mudado às vezes é o jeito com que os dados são tratados. Tipo, isso vai acontecer muito mais com escalabilidade, né? Tipo, milhões de dados. Às vezes as pessoas não tratam direito milhões de dados, usam variáveis muito volumosas no espaço de memória, no caso, e isso acaba com que, para procedimentos que não precisavam disso, acaba com que você vai inflar o tamanho do seu sistema sem necessidade. Então, vamos aqui já meio que resumir mais para o que são os tipos de dados, né? Os tipos de dados na lógica de programação são os diferentes formatos e estruturas que você pode estar utilizando para armazenar informações. Vocês vão ter a matéria lá, que é a estrutura de dados, que aí vocês vão ter é, tipos de dados complexos que vão agregar mais de uma variável às vezes e o jeito com que elas se relacionam. Mas por enquanto essa informação já satisfaz a necessidade do conhecimento sobre isso. Os quatro pilares da utilização, da boa utilização de tipos de dados é a eficiência, a legibilidade, né, a claridade da leitura, a segurança e a organização do seu código. Então, você utilizar a variável correta, o tipo da variável correta na variável correta é de suma importância por causa disso. Você ficar tratando, sei lá, a idade de alguém com um float, por exemplo, ou com um double, é você sempre que for printar, é você ter que fazer alguma coisa para tirar os valores após a vírgula. Mesmo que seja ponto zero zero. Por quê? Porque não existe valor, não existe idade quebrada, né? Nosso padrão é não tratar com idades quebradas. E, e assim sucessivamente, né? Vamos seguindo aqui. A questão, os tipos de dados primitivos do Java, né? A gente vai abranger tanto os conceitos de tipos primitivos quanto os não primitivos. A gente já viu, né, alguns deles nas aulas passadas, mas o que vocês têm que entender existem alguns tipos que são mais simples, vamos botar assim, que eles não têm características e funcionalidades próprias dele, e esses são dados nomes de tipos primitivos. Os tipos complexos, mais complexos, né, os não primitivos, a gente vai estar aprofundando mais à frente. Então, nosso foco agora vai ser falar dos tipos primitivos. Tem essa tabelinha que fala sobre o range de cada um, aí tem o tipo byte, o short, que raramente a pessoa vê alguma implementação, mas é necessário entender que existe. Por exemplo, você vai fazer um sistema de conversão de byte, de base, ou alguma coisa do tipo, às vezes você usar um short ou um byte é interessante. Por quê? Porque ela é a variável destinada para isso, literalmente. Ela vai ter o tratamento do range, né? Você não vai poder botar mais que 127 ou menos que 120, menos do que menos 128. E isso, na verdade, para você como programador, não está limitando. Ele está impondo uma regra que coaduna com o que você precisa. Então, se você vai estar utilizando, vai fazer um sistema que ele não precisa passar aqui do limite do int, por exemplo, você pode usar um int, não precisa usar um long. O long ele armazena muito mais números. Porém, se você. Números muito maiores, no caso, né? Porém, se você não vai chegar nesse patamar, para que você vai estar utilizando essa variável? E outra coisa, e se o seu sistema não puder chegar nesse patamar? Por que você vai estar utilizando? Porque é mais prático normalmente. Mas às vezes é necessário você estar utilizando as variáveis dentro do range correto para você garantir uma segurança no tratamento dos seus dados. Então é importante saber que existe, mais do que ter que saber qual é o range exatamente, coisa do tipo. É bom vocês olharem assim e terem a noção de que vocês vão estar podendo utilizar essas tipos de variáveis. Vamos se aprofundar aqui um pouquinho mais sobre os tipos, né? Os dois tipos macros são os tipos primitivos e os não primitivos.
Em um resumo assim amplo, os tipos primitivos são os que a gente vai citar aqui: boolean, char, byte, short, int, long, float, double, e todo o resto é não primitivo. Strings, arrays, as classes criadas por usuários, as classes que são importadas em bibliotecas, tudo que vocês vão ver muito em orientação objeto, classes que vocês vão estar utilizando de forma utilitária, todos esses caras são tipos não primitivos, beleza? Vamos seguindo aqui agora para os tipos numéricos, né? O grupo dos tipos numéricos tem quatro valores: o byte, o short, o int e o long, que cada um vai ter o seu intervalo, né? Estou dando alguns exemplos, eles podem ser tanto para números negativos como para números positivos dentro dos limites de cada um dos tipos de variáveis. Existem vários tipos numéricos, mas o padrão normalmente é a gente usar o int para os numéricos inteiros e os double para os de ponto flutuante, né? Tem o double e o float. Como o double ele vai ter mais valores, né? Ele vai permitir mais valores aqui, a gente pode ver, cadê o double? Ele permite valores com até 15 dígitos decimais. Normalmente as pessoas utilizam ele também porque no caso do Java, o double não precisa colocar um valor, né? Depois, botar a letrinha, tipo teste igual, teste double, igual a 5.55. Se você fizer a mesma coisa com float, teste float, igual a 2.22, ele vai dar erro sem ficar botando F. Aí, para ficar mais fácil a vida, você usa o double, que ele vai ter o range maior, a menos, obviamente, que você precise de um sistema que ele vai estar naquele range, etc. Beleza. Aí a gente, vamos lá para cada um desses caras. A gente tem o byte, que ele vai ter lá o seu intervalo de 128, menos 128 até o 127. O short também até 32.000, que é um número alto até, mas em questões de proporções matemáticas, nem tanto. A gente tem o int também, que tem muito mais casas decimais, porém o long, ele é para quando foge da sua percepção numérica a um número que precisa seja inacreditavelmente grande. Na última aula, eu não lembro se foi nessa aula, eu comentei, acho que foi nessa aula mesmo, na última aula, eu comentei sobre a utilização de variáveis numéricas para variáveis que deveriam ser caracteres, que deveriam ser strings, documentos, por exemplo. Tem muita gente que vai fazer um documento, aqui ó, os CPFs, eles cabem dentro do intervalo, eu acho que na verdade nem cabe dentro do intervalo do float, não cabe dentro do intervalo do int. O intervalo do int, ele compreende um total de, acredito que sejam 11 casas decimais antes de a vírgula, e o CPF, se não me engano, acredito que ele também tem 11, né? Então acho que é possível. São 3 são 3 9 com mais 2 11. Então não é possível porque se o CPF começar com um valor maior que 2, tipo se fosse 360, o CPF da pessoa, nem sei se pode começar com 3, mas tudo bem, ele já iria quebrar. Aí a pessoa ia ter que usar o quê? Usar um long para estar segurando essa variável. O long, assim como o float, ele também tem uma regrinha que é você precisa estar utilizando long teste igual a 5. Se você fizer isso aqui, ele não tá errado, mas o ideal é você estar utilizando um L aqui para indicar que ele é um valor do tipo long, beleza? Aqui está o intervalo dele também, intervalo muito maior. É importante saber que existe, não precisa decorar qual é o intervalo exatamente, precisa decorar mais ou menos qual é a margem de cada um. Beleza. Aqui já para as partes dos tipos flutuantes, né? O float e o double. Acredito que somente precisamos deixar claro a parte de que a gente usou o ponto, né, para fazer a separação. Não utilizam a vírgula. Botar uma vírgula aqui, ele vai dar erro. Existem uns plugins, umas extensão para a pessoa botar a vírgula e interpretar como ponto. Não usem, se acostume porque não tem cabimento a pessoa não conseguir simplesmente abstrair que em inglês a pessoa usa ponto no lugar da vírgula. Quando utilizar cada um, né? Usar o float ou o double. A precisão de um ponto flutuante indica quantos dígitos o valor pode ter após a vírgula decimal. A precisão do float é apenas de 6 ou de 7, enquanto as variáveis duplas, né, as doubles, têm uma precisão dupla, né? Tem o dobro da precisão, que é 15 dígitos. Portanto, é mais seguro usar o double na maioria dos cálculos. Então, quando você vai fazer um cálculo que vai pegar lá no finalzinho, aí é bom você estar utilizando o double. Caso você vai, sei lá, utilizar um dinheiro, uma coisa assim, que normalmente vai até duas, no máximo três casas decimais, quando é combustível, por exemplo, aí é seguro jogar no float mesmo.
O tipo booleano. O tipo booleano, ele é bem único, né? Só existe um tipo nessa família, vamos botar assim, que ele simplesmente vai estar recebendo o verdadeiro ou falso ou uma condição. No caso, como eu tinha explicado na aula passada, você pode ter aqui um boolean que ele vai receber um true, vou botar o nome, né? É bom. Verdadeiro, falso, que vai estar recebendo isso. Porém, vocês também vão estar podendo fazer comparações ou qualquer outro tipo de condição na parte da atribuição e ele vai receber esse valor. Vamos lá, vamos colocar aqui o int igual a 60. Int i valor, né? Valor igual a 60. E vamos botar boolean valor maior que 100. E aí aqui eu vou colocar parênteses, não vou nem botar parênteses, vou deixar bagunçado mesmo. Valor igual a valor maior que 100 é igual a valor maior que 100. Beleza. O que é que ele vai estar fazendo aqui? Vou até printar aqui o valor maior que 100. Vou botar um breakpoint, tá escrito esse caras aqui. Executar ele em debug. Para quem não lembra da aula passada, executar em debug um código é fazer com que o sistema pare na linha que eu selecionar. Então, eu selecionei a linha 5 aqui, ó, rodei em debug, ele parou aqui. O que é que o sistema está fazendo? Ele está paradinho aqui, né? E ele vai fazer a atribuição. Ele criou a variável valor maior que 100 e vai comparar com o que está depois de igual para atribuir esse valor. Então, ele vai ver valor é maior que 100? Não. Então, esse valor agora, essa variável, vai receber um false. E vai chegar aqui no print, né, o valor false. Eu mudando aqui e rodando, sem nem breakpoint nem nada, ele vai estar indicando aqui um true. Então, tem que lembrar dessa questão, até para dar uma economizada em if e else, porque tem muita gente, e é uma outra dica que eu dou para vocês, é a seguinte, fazer isso aqui, ó, por exemplo. Vamos supor que vamos fazer um cálculo, que é, se for menor que 100, se for menor que 100, se for menor que 100, você vai pegar valor e vai somar, né, mais igual, vai somar 100. Mas se for maior que 100, vai somar 50. O que é que a galera faz? Você pode pegar, né, eu estou dando exemplo que utilize a variável do tipo booleano. Obviamente eu posso pegar isso aqui e jogar aqui. Não tem problema algum. Mas eu estou querendo mostrar para vocês o uso da variável booleana. O que é que às vezes as pessoas fazem? Elas fazem isso aqui, ó. O IntelliJ mesmo pega e fala: opa, tem coisa estranha aqui. Valor igual a true, valor maior que 100 igual a true, pode ser simplificado para valor maior que 100. Por quê? Porque entre os parênteses do if, o que ele espera é o retorno de uma condição, né? Um booleano, true ou false. Independe se você botou aqui valor maior que 100 e valor diferente de 255, não importa. Tudo isso vai se resumir a duas coisas, ou verdadeiro ou falso. Então, se você já entregar uma variável do tipo booleana, você só precisa entregar ela. Pum, entregou isso aqui, o sistema ele vai estar pegando esse verdadeiro e pronto, não precisa comparar. Ah, mas e se eu quiser que seja quando for negativo? Então, tipo assim, quando for mentira, vamos botar aqui, que esse if aqui ele só entre quando o valor for menor, for maior, na verdade. Não, menor mesmo. Quando o valor for menor. Eu vou botar aqui, né, igual a falso, né, Vinícius? Não. Você vai usar a exclamação no começo, que vocês já sabem que vai estar negando a afirmação seguinte. Se isso aqui é true, vira falso. Se é falso, vira true. E aí ele vai cair no if, a depender do resultado dessa inversão. Tranquilidade. Assim como esse cara aqui, também funciona aqui, ó. Vocês botam isso aqui assim. Também funciona aqui, você vai estar negando isso aqui, valor menor, menor que 100. Aí isso aqui também vai estar funcionando. Beleza? Tipo caractere, né? O tipo caractere, ele tem... O único detalhe que eu acho que a gente pode estar salientando é a questão de que utilizar aspas simples
e que você pode colocar uma letra e quando você um número, na verdade, e quando você coloca um número, ele vai estar imprimindo o caractere respectivo na tabela ASCII. Para quem não sabe o que é a tabela ASCII, né, é uma tabela aqui, ó, tabela ASCII, a gente pode clicar aqui no link que tem no próprio slide e vai nos direcionar para a tabela ASCII. A tabela ASCII é meio que um padrão, né, de essa tabela que vai ter um controle de caracteres, onde você vai ter os valores em decimais, octal, hexadecimal, binário e seus respectivos caracteres. Então, todo caractere ele é representado por um número na tabela hexadecimal, na tabela ASCII. Então, se você escrever esse número num caractere e printar o caractere, ele não vai printar o número. Ele vai printar o caractere respectivo na tabela ASCII. Então, testando aqui, né? O 65 ele é o A maiúsculo, mas se eu vier aqui botar char teste igual a 75 e vim aqui printar isso, ele vai estar printando K. Se eu vier aqui na minha tabela ASCII, for no 75, tá aqui ele, certinho, maiúsculo, beleza? Se for minúsculo, acredito que seja depois. Que vai ser a partir do 97. Às vezes a pessoa decora isso, consegue fazer umas implementações interessantes. Isso é bom quando você está desenvolvendo um joguinho, coisa assim, para ficar passando os valores no lugar de passar a variável em si. Mas é bom saber dessas informações, principalmente porque a tabela ASCII não compreende só esses caracteres mais óbvios, como as letras, como também ela vai estar abrangendo backspace, barra N, várias coisas. Então, é bom dar uma olhada nisso, pegar, dar uma lida, principalmente para quem nunca mexeu, saber que existe, que é algo que é meio tangente a vários momentos de programação. O tipo string, que a gente já abordou um pouquinho na última aula, mas falando novamente, ele é o único cara que está aqui que não é um primitivo. Tem aqui embaixo. String é primitivo? Não. Porém, é um tipo que já é usado e integrado no Java, que alguns chamam ele de nono tipo, o tipo especial, vamos botar assim. Porque ele não é primitivo, ele é um objeto, que vai estar sendo muito mais aprofundado na matéria de programação orientada a objeto, mas eu também vou explicar um pouquinho aqui. E como objeto, ele possui algumas, algumas características especiais. Ele tem o que a gente chama de métodos e ele pode realizar algumas operações. Porém, a gente não precisa se preocupar muito com essa parte, porque é algo que a gente vai estar vendo mais à frente. Mas vocês têm que entender agora é o seguinte: a string ele é básico. Vamos botar assim: existem vários tipos que a gente utiliza, mas a string ele é o tipo mais básico no momento que você vai estar precisando de uma variável que seja um texto. Mas ele não é primitivo, ele não é simples. Ele tem operações intrínsecas a ele. Se você criar um tipo string, por exemplo, texto, e botar aqui um nome, por exemplo, você vem aqui printar ele vai printar certinho, como você escreveu. Beleza. Porém, por ele ser um objeto, ele tem algumas características diferentes, que vocês vão aprender mais pra frente. Que, tipo, se vocês apertarem um ponto aqui no IntelliJ, vocês vão ver que aparece um bocado de opções. Depois de a variável apertou o ponto. Por exemplo, to uppercase. Se eu boto o nome da minha variável, ponto to uppercase, por ela ser de um tipo não primitivo, ser um objeto, ele vai pegar e vai fazer uma ação com essa minha variável, que é tornar a minha variável, o meu texto maiúsculo. Então ele pegou tudo que estava aqui, deixou maiúsculo. Isso vai ser mais aprofundado mais para frente, então o que você tem que entender basicamente é que a string não é como os outros caras. Você vem aqui no int, né? Botar aqui um 5. Opa. Botar aqui a ponto, botar um ponto, ele aparece umas coisas que são genéricas. Não são métodos, não são características do int. Isso aqui apareceria para qualquer outra variável primitiva. Mas as variáveis não primitivas, os objetos, eles têm aquelas características, aqueles métodos, aquelas funcionalidades. Mais para frente a gente vai ter aula sobre isso também, para vocês conseguirem ter uma introdução mais ou menos do que é um objeto e como vocês vão estar utilizando eles de forma mais básica para a parte de programação estruturada, por exemplo, ou para vocês integrarem com banco de dados, com estrutura de dados
e principalmente para quando vocês forem para a matéria de fato de orientação a objeto, beleza? Aqui está um exemplo geral da utilização das variáveis, né? Você está aqui somando, agregando os valores, beleza? Tipo, para vocês estarem printando o R-cifrão e multiplicar o valor do itens, lembrando que você consegue ter essa integração, né? O tipo ele é int, mas você tem um float. Quando você multiplica um int por um float, você cria outro float, né? Você entrega um valor como outro float, porque obrigatoriamente, se você tem um float, teoricamente falando, ele tem que escolher as casas decimais após a vírgula. Quando você multiplica, aquelas casas decimais se mantêm, não corta aquele cara, a menos que você transforme esse cara para um int. E aí você vai estar perdendo informação. Vamos abordar isso já já. Eu falo aqui também sobre os tipos de dados não primitivos. Os tipos de dados não primitivos são pré-definidos em Java. Os tipos não primitivos são criados. Não, os tipos primitivos são criados pelo Java. Vamos botar assim. O Java inicialmente só tinha os tipos primitivos. Já os tipos não primitivos são criados pelos programadores e não definidos diretamente pelo Java, com exceção única e simplesmente do nosso amigo string. Beleza. Eles podem ser utilizados para chamar métodos, como eu mostrei, e realizar determinadas operações, enquanto os tipos primitivos não fazem isso. Beleza? Um tipo primitivo sempre tem um valor, enquanto um tipo não primitivo pode ser nulo. Então, aqui, ó, o tipo, um string, que não é primitivo, não primitivo, e aqui tem um int, que é primitivo. Um string pode ser nulo, mas um int não. Porque a forma com que a memória, existe um endereçamento de memória desse cara, e o jeito que ele meio que interage com a atribuição da variável, ele não consegue interpretar, colocar um nulo num int. Aqui é a posição de um int, como é que você vai botar um nulo? Não sabe. Porém, um objeto não primitivo, ele também consegue aceitar essa questão dele ser nulo, dele não ter valor algum. Vamos printar, por exemplo, aqui um cara que não é primitivo. Opa. Aí ele printou aqui nulo. Ele não printou o texto nulo. Ele meio que, como não tem nada, ele vai printar nulo só. Só para indicar que o valor chegou nulo, beleza? Um tipo primitivo começa com letra minúscula, enquanto os tipos não primitivos começam com as letras maiúsculas. Então, quando a gente for ver interfaces, classes, arrays, né, mais para frente, assim como string, esses caras começam com letra minúscula, letra maiúscula. Mas isso não é uma escolha, isso é obrigatório. Então, a menos que você crie uma classe, né, um objeto, com o nome da classe em minúsculo. Mas aí tá errado, né? Está quebrando a regra. E ao mesmo tempo vai contra o padrão, né? Você não vai conseguir identificar muito bem o que é cada coisa. Mas não é tipo assim, eu queria escrever o string com S minúsculo, mas eu escrevo com S maiúsculo para ficar bonito, né? Para manter o padrão. Não, nem roda aqui, nem funciona. Então, tem só essa questão também para a gente se atentar. Não é como o nome da variável, que a gente escolhe manter um padrão por um quesito de legibilidade. A gente usa ele com a letra maiúscula porque é a única forma que a gente tem de acessar esse tipo de variável. Beleza? Essa parte aqui eu vou falar bem en passant mesmo, porque isso vale mais para as variáveis primitivas, que é a parte de você estar fazendo a conversão. Existem dois tipos de conversão. A conversão que é chamada de Winding Casting ou Narrow Casting. Quando vocês ouvirem o termo cast em programação, ele em geral vai estar sendo o conceito de conversão de variáveis em geral, tanto de variáveis em linguagem de programação como variáveis e campos de banco de dados. Às vezes você vai ter um campo do tipo int, mas você quer transformar ele num tipo char, e aí você faz uma conversão, beleza? É possível converter de um tipo flutuante para o inteiro, inclusive entre o tipo caractere, porém, esta conversão pode ocasionar perda de dados. Quando se moda um tipo maior para um menor, você perde algum dado. Então, tipo assim, quando você tem um long, e aí você tem um long com valor 5 só, beleza? Tem aqui o long com valor 5. Valor 5. Valor long. Quando botar. Eita, long minúsculo. Quando eu vou botar o long aqui, eu vou criar um int, valor int.
e vou pedir o valor long para ele. Quando eu faço isso, ele dá um erro aqui. Por que ele dá esse erro? Porque eu estou tentando pegar um cara maior, colocar num cara menor. Quando eu tento fazer isso, como o espaço de memória do int é menor do que o do long, ele fala, tá errado, você precisa fazer algo para corrigir isso. Essa correção é o cast, é a conversão. Em Java, o cast é feito por meio de você abrir parênteses antes do nome da segunda variável, indicar o tipo que ela deve se tornar, o tipo int. A partir disso, ele vai estar aceitando que esse cara aqui tem que virar um int, que o long tem que virar um int, mesmo que para isso eu tenha que perder uma parte dessa informação. Eu acredito que se eu botar um valor muito grande, que até fure o int, ele pode dar algum problema na hora de dar o passe. Vamos testar aqui. Ele matou ele no limite dele, tá vendo? Eu passei esse valor aqui, ó. Eu passei o valor 5 em um bocado de zero e ele não está conseguindo endereçar esse valor dentro do int. Por quê? Porque o int é bem menor do que isso. Porém, se isso aqui fosse outro long, ele vai estar conseguindo fazer isso. Beleza. Agora, se é um valor que cabe no int, por exemplo, 5.000. Cabe no int? Cabe, né? A gente viu o limite lá. Aí o que é que ele faz? Ele joga todo. Porque entenda a variável não só como numeral, e sim como a caixinha dela. Então tem uma caixa desse tamanho que tem um negocinho pequenininho. Por exemplo, vou fazer até olhando para a câmera aqui. Tem uma caixa desse tamanho que tem um negócio pequenininho, que é o 5.000. Que também cabe na caixa menorzinha do int. Então eu tiro e coloco, beleza. E jogo o resto da caixa fora, quando eu faço essa conversão. Agora, se o valor que está se o que está na caixa de cima já é grande o bastante para não caber na variável de baixo, na caixa de baixo, ela tem que perder informação. Nessa perda de informação é onde a gente vê situações como essa, dele dar um valor maluco aqui. Tipo, eu passei 5000000 e ele me entregou 1783793664. Tipo, um número que não tem nada a ver com o que eu passei antes. Por quê? Porque ele perdeu tanta informação que ele não soube o que fazer e entregou esse cara. Ele soube o que fazer, né? Ele tem que ter um padrão do que ele vai fazer. Mas ele cortou tanto que ele só conseguiu manter isso aí. Isso é quando eu pego um tipo mais complexo, um tipo maior, e coloco num tipo menor. O que é que acontece no contrário? O exemplo da caixa é perfeito. Eu tenho aqui os 5.000. Vamos até botar um valor maior. Vamos botar o 5 milhões. Eu tenho 5 milhões que cabe no int, beleza? Mas também cabe no long. Valor int. E também cabe no long, certo? Long, valor long. E aí eu vou passar o int para o valor long. Ele foi direto. Ó, ele foi direto. Por quê? Porque eu peguei o que estava na caixa menor e botei na caixa maior. E para a caixa maior é de boa, não tem que fazer nada. Aí você vai me perguntar, mas Vinícius, quando você fez o outro, vamos voltar aqui, vamos botar aqui long valor 2 long igual a um bocado de zero e um L, e o int valor 2 int, porque esse primeiro cara porque esse cara, quando vai do int pro long, ele aceita. E quando vai do long para o int, ele não aceita. Não era só para ele cortar e pronto. Não, você tem que fazer o cast, um cast explícito. Esse cara aqui ele faz um cast, né, uma conversão implícita. Ele fala, eu estou convertendo de um menor para um maior. Então nunca vai ter perda de dados. Só ele vai ficar no máximo com espaço sobrando. Enquanto eu vou converter de um maior para um menor, eu tenho que ter uma conversão explícita, porque eu tenho que ter a clareza que ali pode perder dados. Então aqui eu tenho que botar a conversão, beleza? Por quê? Porque existe a possibilidade de quando eu converter esse cara eu perder dados. Pode ser que isso não aconteça. Por exemplo, se o valor for 10, não vai acontecer. Vamos printar aqui esse segundo cara. Não perdeu dados, beleza? Porém, se o valor tivesse sido maior, aí ele vai estar perdendo dados e o Java ele tem que deixar claro que é nesse processo aqui você está arriscando perder dados. Então, como a gente viu lá no começo, nossa tabelinha, eu botei até na ordem, dos mais simples em cima até os mais complexos para baixo. Quando a gente vem para conversão, entenda que isso funciona do mesmo jeito. Você consegue converter um byte para um short para um char para um int para um long para um float para um double,
automaticamente. Por quê? Porque você sempre vai estar ganhando mais espaço. No byte, vamos voltar lá para cima de novo. No byte você tinha só 127. Quando você foi para o short, você tem 32 mil. Quando você foi para o int, você tem 2 milhões, mais de 2 milhões, 2 bilhões. Beleza. E assim vai. Eu estou sempre ganhando mais informação. Então eu não preciso deixar claro que essa conversão está sendo feita. Eu até posso fazer aqui, mas eu não vou fazer um a um para não ficar muito longo. Mas quando o processo é o contrário e você tem que converter de um mais complexo, você sempre tem que deixar explícito. Porque deixar explícito é indicar que, olhe, nesse trecho aqui, onde eu vou estar pegando esse double e botando em um float, eu vou estar podendo perder algumas casas decimais após a vírgula. Olhe, quando eu estou botando esse long nesse int, eu vou estar podendo perder valores decimais mais para frente. E assim sucessivamente. Então, esses dois tipos de casting, eles têm essa distinção porque eles são procedimentos diferentes. Um você está pegando o menor e botando no maior, e o outro está botando o maior no menor. E nesse processo pode ocorrer perda de memória, pode perda de dados, no caso. Observação aqui embaixo, o tipo Boolean está fora dessa conversa. Ele é o único tipo primitivo que não tem suporte do cast, né? Você não converte nada para ele. E se vocês notarem, você vai ver que os tipos primitivos, esses aqui, eles têm uma sinergia entre eles, né? Que eles são meio que um vai compreendendo o outro e é por isso que existe essa linha de parse, né? De cache, de conversão. Aí aqui tem um exemplo da conversão de um int para um double, né? Que ele vai fazer diretamente e de um double para um int ele vai pedir, né? Ele vai obrigar que você entre parênteses antes do nome da segunda variável, né? Da atribuição da variável que ser atribuída, você deixe claro que tipo é esse que você está passando, que você quer converter, né? Também serve para você fazer isso aqui, ó. Pode fazer isso aqui também. O Java também vai estar compreendendo. Ah, eu estou passando esse valor, mas eu quero que você passe ele como um int. Eu quero que você faça essa conversão. Os tipos não primitivos também têm processo de conversão que são completamente diferentes e mais complexos. Depende toda de uma hierarquia. Quando vocês estiverem aprendendo eles, vocês vão entender quando vocês vão estar conseguindo fazer uma conversão mais sutil e quando vocês vão estar tendo que fazer uma conversão manual. Beleza? Essa aula ela tem muitos assuntos bem específicos, tipo tamanho e coisa do tipo, mas não são coisas que vocês têm que se preocupar. Nem tipo assim, é a ordem que eu vou estar convertendo. O código não vai rodar quando você está convertendo um cara que não que está na ordem errada. Tipo assim, se você tentar fazer a conversão implícita de um long para um int, ele vai dar erro antes de executar, erro de compilação. Então, você não precisa se preocupar tanto com a ordem disso, você só tem que entender por que isso acontece, quando isso vai acontecer e o que pode agravar de problemas você permitir que isso aconteça. Porque aí você pode pegar e falar, pô, estou aqui fazendo meu código, que Java chato, não deixa eu botar o long no int. Vou botar aqui para converter e beleza. Aí lá para frente começa a dar erro no numeral e você fala, oxe, por quê? O Java está errado. Não, o Java não está errado. O Java ele tem, como toda linguagem de programação, as variáveis têm limites. Você está tentando passar deles ou furar eles de algum jeito e isso está fazendo com que você está quebrando até a segurança do jeito que você está desenvolvendo e isso é algo natural que qualquer outra linguagem de programação vai ter. Então, saber de como essas variáveis, esses tipos de dados funcionam, é de suma importância para vocês entenderem quando as coisas se tornarem mais complexas. Então, vale a pena pegar, testar algumas implementações, fazer alguns programinhas simples, já que já sabem até de outras linguagens de programação, para ir conseguindo evoluir com essas informações. Beleza, pessoal? Por essa aula foi só. Agradeço a todos pela atenção.